E a gente começa falando da movimentação em torno da recuperação fiscal aqui, do regime de recuperação fiscal aqui de Minas Gerais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, prorroga por 120 dias o prazo para que Minas Gerais fique isento de pagar as parcelas da dívida com a União e possa aderir ao plano de regime de recuperação fiscal. A decisão em caráter liminar ainda passará por validação do plenário da Corte, mas isso deve acontecer só em fevereiro. Foi anunciada após uma articulação do presidente do Senado mineiro, Rodrigo Pacheco. Ontem à noite, já por volta de 11 horas da noite, Rodrigo Pacheco publicou um vídeo falando sobre o assunto. Vamos ouvir o Pacheco. Eu não posso terminar esse dia sem agradecer o esforço comum e a grande união nossa de Minas Gerais para poder termos uma vitória importante hoje. A prorrogação do prazo no Supremo Tribunal Federal para o pagamento da dívida do Estado de Minas com a União. Buscando, então, ter uma alternativa que seja uma alternativa que resolva efetivamente o problema e que não imponha um enorme sacrifício aos servidores públicos de Minas Gerais, a quem eu gostaria muito de dedicar essa vitória de hoje. Então, eu quero aqui dizer que nós precisamos manter o foco, manter o trabalho, manter sobretudo a união. É muito importante ter maturidade política de compreender que nesse momento nós temos que dar as mãos, todos nós, para resolver de maneira definitiva esse problema da dívida do Estado de Minas Gerais. Então, muito obrigado pelo esforço de todos e um reconhecimento muito especial à Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente Tadeu Leite, que realmente demonstrou fazer política com P maiúsculo. Parabéns a todos os envolvidos, nós estamos juntos nessa luta. Vamos resolver esse problema da dívida do Estado. Um abraço grande. Marcelo da Fonseca, queria começar com você, que você está acompanhando isso para e passo aí nos últimos tempos. O Pacheco teve uma rusga com o governador Romeu Zema, que falava que só existia um caminho e o Pacheco chega com um outro caminho. Nesse vídeo, algumas coisas vão chamando a atenção da gente. Na política, ela é feita muito de detalhes e tal, né? Ele divide esse protagonismo de tentar resolver a parada do regime de recuperação fiscal com o Tadeuzinho, presidente da Assembleia, fala dos servidores e tal, mas deixa o nome de Romeu Zema de lado. É uma vitória de Rodrigo Pacheco nesse caso. Bom dia para você. E não citar o governador também é um gesto muito significativo, né? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Júnior, na política, às vezes, a política faz a gente passar tanta raiva, né? A gente fica tão irritado, às vezes, com algumas decisões políticas, com algumas coisas que a gente acompanha, mas, às vezes, a política também traz coisas muito positivas. E fora da política não tem nenhuma solução. Esse exemplo que a gente teve ontem à noite mostra como que, muitas vezes, o diálogo, ele leva a vitórias, ele leva, pelo menos, a avanços, né, em negociações. Ainda não é uma solução para a questão da dívida de Minas. A proposta do senador Rodrigo Pacheco ainda precisa ser discutida com o governo federal, ainda precisa ser discutida com o governo de Minas, né? A proposta da federalização das estatais mineiras. Quer dizer, a gente vai federalizar a CEMIG, a gente vai federalizar a Copasa, a gente quer que o governo federal gerencie essas empresas. Isso ainda vai ser discutido nos próximos meses. Mas, pelo menos, essa discussão agora não tem mais aquela faca no pescoço da Assembleia. Os deputados não ficam obrigados a discutir temas tão importantes com prazos tão curtos. Então, sem dúvida nenhuma, esse prazo maior, nessa articulação da Assembleia, do Senado, com o Supremo Tribunal Federal, conseguiu um prazo maior para que um tema fundamental para o Estado seja feito com a calma necessária, com as discussões necessárias, né, com o prazo necessário na Assembleia. Então, sem dúvida é uma vitória. O senador Rodrigo Pacheco tomou a frente dessa discussão, mas vamos esperar até março para a gente poder falar que realmente tem uma solução definitiva. Por enquanto, é aquela vitória no primeiro tempo, mas o fim do jogo ainda está bem à frente. Coronel Cláudio Romualdo, é uma discussão que já tem algum tempo que está na mesa. A gente debateu isso aqui várias vezes. E a gente não pode negar que depois que o Rodrigo Pacheco entrou nessa história, as coisas começaram a andar e, pelo menos, tanto o governo do Estado, a Assembleia, nós mineiros, ganhamos um fôlego aí de 120 dias para discutir melhor essa história, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, colegas da bancada. Bom dia, você, ouvinte. Ô, Júnior, eu sabia e continuo sabendo muito pouco sobre política e antes apenas o suficiente para eu escolher bem meus candidatos. Mas depois comecei a prestar um pouco mais de atenção e entendi rapidamente que em política você não tem espaço vago. Se você tem um espaço, se você tem uma vacância, alguém vai ocupar esse espaço. Então o que a gente está vendo agora é o senador Rodrigo Pacheco ocupando esse espaço,
tentando melhorar um pouco a sua imagem perante o eleitor mineiro, que anda extremamente desgostoso com a postura que ele adotou ao longo, sobretudo, da presidência do Senado. Eu não vejo, pelo menos aonde eu leio, com as pessoas que eu converso, ninguém demonstrando satisfação com a atuação do senador Rodrigo Pacheco, e também não acredito em solução fácil para problemas complexos. A dívida de Minas Gerais ela não é de hoje, ela é grandiosa e às vezes causa um pouco de desconfiança quando você vê as pessoas criando dificuldade para depois vender as facilidades, sabe? Em política, a gente percebe um jogo em que nós não somos os atores principais, nós somos só o pagador da fatura, da festa, de um buffet que nós nem usufruímos. Eu só posso torcer para que essa solução de fato venha, que ela seja encontrada com o menor custo possível para o nosso bolso, porque eu já deixei de acreditar em Papai Noel há algum tempo. O Eduardo Costa, já tem até o de Joner Nunes. Cadê o Eduardo Costa? Está aqui do meu lado, para falar sobre isso. Bom dia para você, Eduardo. Toda essa movimentação em torno do plano de recuperação fiscal, o Pacheco dando um fôlego aí para essa discussão ser um pouco mais ampla. Ele cumpriu o papel de mineiro em Brasília, né? Fazendo meio campo. Eu espero que o governador Zema, não por instinto próprio, mas pelos aconselhamentos que ele recebe, porque eu imagino que ele é aconselhado a ficar espetando Brasília, eu estou falando desde o primeiro dia que o Lula tomou posse, que ele agora deu uma trégua, aproveite o embalo, marque uma audiência com o presidente da República, junto com o Rodrigo, e os três conversam. Nós temos até março para resolver. O Marcelo falou assim, foi dado o pontapé inicial, né? Mas o jogo acaba em março. Agora, eu espero que a nossa Assembleia, que o nosso governador, que os nossos representantes não esperem até lá. Esse acordo, Júnior, proposto, se ele evoluir, ele tem um viés muito importante, precisa ser sempre destacado. Ele não posterga o pagamento da dívida, como o regime de recuperação fiscal proposto pelo Zema. Ele praticamente extingue 3/4 da dívida. Isso é muito bom. E atrativo não vai faltar dentro dos ativos de Minas Gerais. Porque ontem eu estava aqui pedindo paciência com a Copasa, né? Gente, vamos com calma, o presidente é bem intencionado. Depois eu li mais tarde que a empresa está distribuindo 370 milhões de reais de lucro esse ano. Eu falei assim, uai. O que eu deixei no ar ontem. Eu falei assim, uai, gente, 370 milhões? Então eu já sei onde é que o ralo do trem está indo. E ele disse que está faltando investimento, né? O William Travassos, olha só, tem um tempo que a gente discute isso aqui em Minas Gerais. 5 anos, tá vendo? Desde 2019. 5 anos, então. 4, 5 anos. Isso é. E essas coisas parecidas, a 100. Pois é, tem 5 anos que a gente está discutindo isso, aí vai coisa para a Assembleia e volta. Agora começou a tramitar a proposta do Romeu Zema. O Romeu Zema falou que não tinha outra saída, que era só uma. Aí entra o Pacheco na história, traz uma proposta diferente, leva ao Fernando Haddad essa história, sentam para conversar e meio que resolve a parada em um mês, o que o governo do estado tentou fazer durante 5 anos. Sim. Júnior, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Bom, o Eduardo falou sobre o conselho para o Zema. Zema, vem cá, a gente não se conhece, mas eu acho que vale um conselho. Matemática é uma coisa muito difícil. Se o senhor estivesse tomando a decisão na sua empresa, o senhor como empresário, então o senhor poderia tomar do jeito que o senhor quer. Mas apareceu alguém e falou o seguinte, olha, existe uma segunda opção e a gente precisa fazer conta. E essa conta está sendo feita. E aí, a gente não, quando vai resolver um problema, a gente precisa estar muito atento. E a arrogância é uma coisa que a gente não pode ter. Vai um conselho para o Zema que é o seguinte, a frase não é minha, mas eu acho que vale. As raízes da sabedoria são amargas, mas os seus frutos são saborosos. Então, pense que o senhor está administrando o dinheiro de Minas Gerais, não o dinheiro da sua empresa. Pessoal, lá no nosso YouTube tem os cortes, inclusive desse vídeo do Rodrigo Pacheco, no nosso site também tem as reportagens em torno dessa história. O fato é que ganhamos um fôlego para discutir esse assunto e esse assunto com certeza vai voltar mais vezes aqui no nosso Conversa de Redação.